Fala galera, meu nome é Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. E você já sabe, já vai clicando logo aí no botão do like logo no início para não se esquecer depois. Já se inscreve no canal se não for inscrito, que vai ajudar demais a família Cavaleiro Nerd. Porque hoje nós vamos continuar a nossa resenha sobre a série Heróis Fracos, a classe dos Heróis Fracos. Nós já fizemos a resenha dos 2 primeiros episódios e hoje nós vamos fazer a nossa resenha aqui dos episódios 3 e 4. Então galera, eu poderia resumir esse vídeo em 3 palavras. Deu uma esfriada. Cara, eu confesso que esses 2 episódios, o 3 e o 4, eu considerei eles um pouco arrastados demais. Talvez eu estivesse mal acostumado com relação à primeira temporada, que é um pouco mais frenética, mas eu acho que essa temporada aqui ela tá se parecendo mais com um dorama. Tem mais drama ali entre os personagens, não teve aquela violência frenética que a gente estava acostumado na primeira temporada. Os personagens estão sendo aparentemente mais aprofundados. Parece que aquela violência que a gente estava acostumada na primeira temporada ficou meio que em segundo plano. Ela ainda tá lá, mas o primeiro plano, o foco principal aqui é aprofundar os personagens, ou pelo menos metade deles. Eu vou chegar nesse ponto mais pra frente, né? Porque não são todos os personagens que estão sendo bem aprofundados. Por um lado, isso é até bom porque acaba dando mais camadas para alguns dos personagens, outros nem tanto, como eu já falei, mas aquela violência que, pelo menos pra mim, foi um fator crucial para que eu me apegasse a essa série, ela ficou em segundo plano. Como eu falei já, ela não foi excluída, ela existe, ela tá boa, mas ela não é mais o foco principal. Eu diria que a segunda temporada deixou a série um pouco mais melancólica. Você vai notar que o Xion, ele tá mais deprê do que ele já parecia na primeira temporada, até porque pudera, né? Ele tá com um amigo em coma no hospital, então é compreensível que ele esteja assim. E já ali no início do episódio 3 é explicado pra nós o porquê que o Xion, ele apanhou, né, daquele jeito no episódio anterior do Ryoman, e acontece que ele se culpa pelo fato do Suho estar em coma. Na cabeça dele aquilo é culpa dele, e ele jurou para si mesmo que não iria mais lutar. E até que ele quebrou esse juramento um pouco rápido, porque ele já se envolveu em uma briga com o Gotá ali, quando o Gotá deu uma provocada nele, eles acabaram se enfrentando. Mas assim, meio que ele traz para si a responsabilidade do Suho estar de coma, e inconscientemente ele traz para ele mesmo que aquele rumor que se espalhou de que ele foi transferido para aquela escola por ter mandado alguém de arrasta para cima, ele age como se esse rumor fosse real, quando na verdade não é bem assim. E já ali na escola, o Baku, ou Rumin, se você preferir, tá voltando da suspensão. E como a gente já tinha pontuado aqui no outro vídeo, ele aparentemente é um cara bem gente boa, bem descolado, bem popular, se dá bem com todo mundo, ou pelo menos os que não o amam, o respeitam por medo, né? Porque aparentemente ele é um dos caras mais fortes ali da escola, ele tem aquela pompa de líder da escola, e não é aquele líder babaca, mas sim aquele cara que aparenta ser muito gente boa. E ainda no começo do episódio também é explicado pra gente a questão da gangue, que certamente será a grande vilã que os protagonistas terão que enfrentar. Eles terão que enfrentar essa gangue que é chamada de Associação. Esse episódio ele é legal porque ele é muito explicativo, ele começa a contextualizar o que está acontecendo ali, qual é que vai ser a treta que eles vão se envolver. Acontece que essa associação ela é como se fosse um conglomerado das gangues escolares ali daquela região. E o tal do Ryoman, lá da escola dos protagonistas, ele tem todo aquele processo de roubar os celulares dos alunos, porque ele está tentando conseguir uma grana para poder entrar na associação. Ele estava fazendo isso, né? Ele estava fazendo como se fosse uma espécie de tarefa que foi definida pela liderança da associação para que ele cumprisse, e só então poderia fazer parte da gangue, do conglomerado de gangues. Só que o Baku, ele disse que não queria que isso acontecesse naquela escola. E aí acabou que de todas as escolas daquela região, a escola deles, dos protagonistas, é a única que não faz parte, que não é vinculada a essa associação de gangues. Isso irritou a galera da liderança da gangue, da associação, o que fez com que eles meio que caçassem
os alunos dessa escola, né? Então eles perseguiam a galera e batiam em todo mundo, até que o Baku perdeu a paciência, e aí é que o episódio realmente comprova que esse cara é muito forte. De repente ele é mais forte até do que o Suho da primeira temporada. Ele foi até a associação e ele simplesmente desceu na porrada todo mundo, não tinha ninguém da associação que fosse páreo para ele. Eu não sei se realmente foi a associação inteira que ele derrotou, mas é dito lá que ele derrotou todos os membros da associação. Talvez o líder não, o segundo líder não, mas foi uma boa galera. Mas aí o que acontece? O grupo de protagonistas dessa temporada, eles têm que de alguma forma se unir. E o que o roteiro faz? O roteiro pega a luta que eles tiveram, o Gotai e o Xiun, contra a turma do Ryoman. No caso, o Jeontae e o Baku também estavam presentes. O diretor da escola chama eles e por conta daquela briga, eles são punidos a prestar serviço voluntário num museu. Então eles vão lá, se fantasiam com umas roupas, eu acredito que históricas, lá da Coreia, e eles ficam fazendo esse trabalho voluntário. E aí durante esse processo tem ali uma aproximação entre eles, principalmente entre o Xiun e o Jeontae, porque os outros dois já eram amigos, né? Então a aproximação que teria que ter era desses dois que estavam meio que de fora desse grupo ainda. Então aí eles acabam iniciando essa proximidade. O tal do Ryoman, que eu achei que ia ser mais presente, ele acaba só aparecendo, sendo surrado lá pelo pessoal da associação, sendo expulso, porque perdeu os celulares e tudo mais, não conseguiu arrumar a grana que eles tinham solicitado. E o que aparenta é que esse cara é mais zero à esquerda do que o valentão da escola da primeira temporada. Então mais pra frente aparece o líder da associação, o grande líder, que é um cara chamado Nabejin. É muito elegante, tem uma voz marcante, inclusive a voz do dublador é muito boa, muito grave, aquela voz mais presença, um pouco reclusa, mas que tem uma presença. E aí ele aparece ali com um caderno, uma atividade escolar, aparentemente resolvendo problemas matemáticos, o que nos faz pensar que provavelmente ele seja como o Xiun, um cara totalmente dedicado aos estudos. E na verdade, mais na frente ainda, algumas cenas depois, é revelado que sim, esse cara é aquele aluno modelo, aluno exemplar, que numa avaliação do ensino médio ali da Coreia ele ficou em primeiro lugar. Então é aquele aluno modelo de uma escola aparentemente bem requisitada. Inclusive, a cena mais legal desse terceiro episódio é uma luta do Bejin, desse líder da associação. Porque quando a gente vê ele a primeira vez, todo engomadinho, um estudante exemplar, que só vive fazendo atividades matemáticas ali, a gente se pergunta, será que esse cara é forte? Será que sabe lutar? Mas assim, nós podemos pressupor que sim, porque para um cara estar na posição que ele está como líder de todas as gangues ali da região, é porque ele tem que ser muito forte, tem que ter algum tipo de poder, nem que seja poder monetário. Mas nessa cena ele prova sim que sabe lutar, e ele luta de uma forma bem elegante, é legal ver ele lutando, é aquele tipo de luta que o cara não deixa nem o cabelo desarrumar, né? Óbvio que isso é jeito de falar, mas você vai perceber isso assistindo. Se você já assistiu, você entende o que eu tô falando. E inclusive a forma dele lutar faz com que a gente ache difícil imaginar ele perdendo alguma briga para os protagonistas, né? A não ser para o Baku, que aparentemente é o cara mais forte ali daquela região mesmo. Outro personagem que aparece, mais uma vez na verdade, já apareceu nos episódios anteriores, é aquele que é o segundo líder da associação. Ele aí se encontra ali com o Xiun no banheiro do museu, ele meio que ameaça o cara, tipo, gratuitamente. E cara, uma coisa que esses coreanos sabem fazer é um personagem para ser odiado por quem tá assistindo. E esse cara é esse personagem. O cara que você vai odiar nessa temporada é esse personagem. E eu confesso que eu não vejo a hora de ver ele sendo massacrado por alguém. Eu até já vi ele tomando algum cacete aqui nesses 2 episódios, mas ainda não foi o suficiente. É meio que quase um naipe do Joffrey do Game of Thrones. Então esse cerco vai meio que se fechando, e por uma fala do segundo líder da associação, fica evidente, né, que o líder da associação, o primeiro líder, o Bejin, ele quer muito que o Baku se junte à associação e leve a escola para se vincular, né, com a gangue da escola para se vincular à associação. E assim, o que fica parecendo é que essa temporada ela tá procurando se aprofundar nos dilemas pessoais, nos dramas pessoais do Xiun
e do Baku, principalmente. Porque o Juntae e o Gotha, o background deles parece que é um pouco mais jogado de lado, uma vez que a gente não tem acesso a nada desse background, família, outras coisas que eles fazem fora da escola. Por exemplo, o Suho na primeira temporada tinha aquela parente que tinha um restaurante, o Bonsó era filho de um deputado e apanhava do pai, então tinha todo esse background. E esses dois personagens novos, até agora não foi apresentado nenhum background. Voltando para o Xiun, ele parece desejar se aproximar desses novos amigos, desses novos colegas, fazer novas amizades, mas ele fica um pouco resistente a isso. A gente não entende ainda o porquê, mas aparentemente uma coisa que a gente pode supor é que ele esteja com medo de se aproximar de novas amizades e acabar sofrendo a perda de novo, como foi com o Suho. Afinal de contas, na primeira temporada, no início, ele não tinha nenhum amigo, então ele teve amigos e aí um desses quase morre e o outro é o culpado dessa quase morte, né? Então ele sofreu demais, talvez ele esteja aí se reservando de novas amizades por conta disso. Só que aí justamente quando ele decide se aproximar desses caras, dar uma chance para essa nova amizade, o pessoal da associação descobre onde o Suho está internado. Então rola meio que um acordo ali entre a associação e o Xiun. Ele vai lá na sede da associação, os caras têm um clube de boliche, velho, só pra eles, mas coisa assim pra lavar dinheiro, né? Enfim, ele vai até a sede da associação e faz um acordo, ele meio que ameaça o líder lá, o líder olha assim pra ele como, cara, quem tu pensa que tu é? Mas ele não faz nada, né? Ele só aceita a ameaça dele e eles fazem um acordo. O acordo é que o Xiun ele tem que ficar longe do Baku e dos seus amigos e, em contrapartida, a associação vai ficar longe do Suho e do hospital onde ele está internado. Só que esse acordo é quebrado muito rapidamente pelo próprio Xiun, quando ele descobre que o Gotha e o Juntae estão correndo perigo, né? Estão sendo ali perseguidos pelo pessoal da associação. Então ele vai lá, tem briga de novo, e essa briga é uma briga bem legal que acontece lá também, só que o Gotha apanha, o Xiun apanha, ele bate no cara também, mas ele apanha mais do que bate, e aí meio que fica aquele sentimento de, cara, aquilo que tinha de satisfatório na primeira temporada não tá tendo nessa, porque a satisfação que a gente tinha na primeira temporada era quando os caras sofriam um bullying, e aí eles revidavam e conseguiam massacrar os caras e a gente, cara, é isso, a gente torcia para que isso acontecesse e acontecia. Só que nessa não, eles estão apanhando mais. Você pensa que o Xiun ele pode ter evoluído um pouco mais, se tornado mais forte nesse quase um ano que ele passou ali naquela nova escola, mas não, ele tá apanhando mais do que ele apanhava antes. Na verdade, o que fica parecendo é que ele é só um cara marrento que ameaça todo mundo, mas na hora do pega pra capar, ele apanha. E assim, galera, eu não consigo dizer que essa série, a temporada tá ruim. Eu gostei demais dos 2 primeiros episódios. Esses 2 aqui eu achei mais arrastados, mas eu não consigo dizer ainda se tá ruim. Eu acho que eu vou ter esse veredito quando eu assistir o episódio 5 e o episódio 6. Mas eu espero de verdade, assim, que o episódio 5 e o episódio 6 dê uma aquecida a mais. Porque esses 2 aqui eu achei eles um pouco mais frios, né? Um pouco mais arrastados. Eu acho que toda série precisa de episódios arrastados para explicar, para contextualizar a gente do que está acontecendo ali, mas eu queria um pouco mais de ação nesses 2 episódios. Aí a série ela mostra cenas ali do pai do Baku, a gente acaba vendo que ele é um cara problemático, alcoólatra, parece ser um cara fracassado que desconta ali as suas frustrações no filho. Quando esse núcleo aparece, aquele Baku alto astral, alegre, desaparece e fica um cara totalmente sem graça, totalmente para baixo. Então você percebe que ele é aquele clichê do cara que na frente dos outros é mó feliz, mas quando tá sozinho ele acaba se entregando ali a uma tristeza porque de repente a vida dele não tá como ele queria que estivesse. É um clichê, mas não é um clichê ruim, é um clichê bom, né? Vai servir aí para dar mais camadas pro personagem. Mas uma coisa que me deixou mais intrigado nesses episódios é que o Baku e o líder da associação, o Bedin, eles acabam se encontrando ali dentro da sede da associação e o líder da associação ele fala: eu ainda vejo você como um amigo. Que a gente pode sugerir aí uma velha amizade, uma amizade de infância talvez, que em algum momento acabou, sabe-se lá por qual motivo, e se tornou aí uma rivalidade essa
que faz com que o Bedin cometa os crimes mais hediondos contra os amigos, contra familiares do Baku, na intenção de tentar convencê-lo a se vincular à associação. Nesse episódio tem duas lutas legais, uma delas é a do Baku contra uma parte da associação, que até acaba bem rápido, e a outra é a do Gotá com o Xion versus o segundo líder da associação. Mas são lutas bem legais, só que não dá para animar tanto quanto na primeira temporada. Parece que falta um pouco mais daquele sangue da primeira temporada, ou talvez eu só esteja frustrado porque a canetada do Xion ainda não furou ninguém. Sério, cara, não furou ninguém. Mas vamos ver aí o que essa temporada ainda reserva para nós. Eu vou fazer o seguinte, eu tinha prometido aqui que eu ia fazer cada vídeo falando sobre 2 episódios, mas o que vai determinar se eu vou continuar com esse plano são os episódios 5 e 6. Se eu me animar bastante com os episódios 5 e 6, eu vou continuar o plano do jeito que tá. Se não, se forem mais frios como esse foi, então eu vou assistir tudo de uma vez e fazer só mais um vídeo. Mas é isso, galera. Essa é a minha opinião sobre os episódios 3 e 4 dessa segunda temporada. Mas e vocês? Me digam aí nos comentários o que é que vocês estão achando desses 2 episódios especificamente. Gostou? Não gostou? Dropou a temporada? Vamos conversar sobre isso aí nos comentários. Mas não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito. Manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo que você sabe que gosta de dorama, que gosta especificamente da classe dos heróis fracos, que gosta de anime, série, filmes e tudo mais que engloba aí a cultura pop. Porque a gente sempre vai estar aqui para conversar sobre essas obras que a gente tanto ama. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!